Vamos lá, vou fazer a leitura novamente. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler o versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs esta parábola, dizendo... Olha que interessante. Deixa a tua Bíblia aberta que nós vamos continuar a leitura. Jesus veio para essa terra. E diferente do que os fariseus e os escribas pensavam, Jesus não veio para essa terra para andar com eles. Aliás, Jesus veio para que eles andassem com Jesus, mas eles não entenderam. Eles pensavam que o Filho de Deus, quando viesse para essa terra, iria para o lugar onde estavam os perfeitos, dentro das sinagogas. E aí, quando vem um homem que se diz o Filho de Jesus, quando vão olhar para esse homem, as pessoas que andam com ele, as pessoas que se achegavam para ouvir ele, eram publicanos e pecadores. Daí tem um ditado que as pessoas dizem, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se nós aplicar isso para Jesus, já não dá certo, já não fecha. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Provavelmente, quem falava isso eram os fariseus e os escribas. Eles diziam isso: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse não pode ser o Filho de Deus. Olha esse Jesus aí andando com pecadores. E aí, mas por que isso não vai encaixar? Para mim e para você, porque quando nós descobrimos de quem nós nascemos, que nós somos filhos de Deus, não são as pessoas que nos influenciam, mas é o próprio Deus que está dentro de nós quem vai influenciar as pessoas para serem transformadas. E aí, quando os fariseus e os escribas, eles viram Jesus andando com esse povo, eles disseram: esse recebe pecadores, e o pior de tudo, come com eles. Como assim o Filho de Deus anda com pecadores, ele recebe os pecadores e vai ainda comer com eles? Não pode ser o Filho de Deus. E aí Jesus, ouvindo isso, ele vai propor uma parábola. Ele, ouvindo os escribas e os fariseus dizendo isso, ele vai propor uma parábola. E quem são esses escribas e fariseus? Esses a qual a palavra está falando, eram pessoas que, ao ponto de vista da sociedade, eram pessoas corretas. Eram pessoas que faziam tudo certo, e eles eram tão certos que todo mundo queria ser que nem eles. Eles eram certinhos, eles pagavam as coisas em dia, eles cuidavam do filho bem, da esposa, eles eram um exemplo do que fazer. Eles iam todo culto, religiosamente, eles estavam na igreja. Eles faziam tudo aquilo que dizia que podia, a lista do pode, não faziam a lista do não pode, e cumpriam a lista do deve fazer. Eles observavam os mandamentos, eram homens que cuidavam em tudo aquilo que estava nos mandamentos, e eles, por observar e fazer tudo aquilo que era pedido, eles se achavam muito bons a ponto de que, se Deus enviasse o seu filho para andar na terra aqui, ele deveria andar com eles, talvez para aprender o quanto eles eram bons aqui nessa terra, penso eu. E aí, quando vem Jesus, eles não concordam, eles não vão aderir a essa ideia que Jesus, o Filho de Deus, o Messias que viria para salvar o mundo, agora
recebe esses pecadores. E Jesus vai propor uma parábola. E ele vai falar a primeira parábola da ovelha perdida. Qual é a primeira parábola? A ovelha perdida, ela se perdeu. É interessante que ninguém mandou ela embora, ninguém expulsou, ninguém roubou. Um dia ela resolveu sair dali, ela disse: eu não me encaixo no meio desse contexto, e eu vou embora. E foi. E essa ovelha se perdeu, e essa ovelha se machucou. E não é a ovelha que volta para o pastor, mas é o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha que se perdeu. E quando Jesus está falando isso para eles, é para que eles entendam que o Filho de Deus veio para aquele que precisava, para o pecador, para aquele que precisava, não para aquele que se achava bom e que estava tudo certo. Talvez eles não entenderam. Aí Jesus vai contar outra parábola. Ele vai contar que uma mulher tinha quantas dracmas? 10. E essa mulher perde uma dracma. E é interessante que a ovelha, ela se perde, ela sai do rebanho. Mas a dracma, ela é perdida dentro de casa. Aí Jesus está falando assim, ó, eu preciso que vocês entendam, que a ovelha que se perdeu, essa ovelha, eu fui atrás para resgatar. E essa ovelha sabia que estava perdida e machucada. E quando eu peguei essa ovelha, é interessante que o pastor vai levar a ovelha, e ele vai pegar pelas patas a ovelha, e ele vai colocar aqui no seu pescoço. E quando ele coloca no seu pescoço, ele está dizendo para a ovelha, aleluia, que indiferente da situação que ele te encontrou, de como você está, se você está doente, machucado, você não vai voltar para o lugar de onde você devia não ter saído, andando pelo seu esforço, mas você vai voltar sobre o meu pescoço, ouvindo a minha voz bem de perto, porque eu vou levar você para o lugar onde você não devia ter saído, e eu vou levar e vou curar todas as suas feridas. E aí ele vai dizer para os publicanos: vocês estão perdidos da mesma forma como a ovelha que se perdeu, mas vocês estão perdidos dentro de casa, e falta uma coisa para que vocês enxerguem que vocês estão perdidos. Ele diz, a mulher quando perde, ela vai abrir as janelas, ela vai trazer luz, ela vai acender um candeeiro, a luz vai vir para dentro daquele ambiente escuro, onde tinha trevas, e ela vai colocar a sujeira para fora. E quando ela colocar a sujeira para fora, aí ela vai encontrar o que estava perdido. Pastor, o que é a sujeira? Eles se achavam tão bons, eles eram tão perfeitos, que quando eles viam alguém sendo abençoado, que chegou semana passada na igreja, que estava fora da igreja, que virou as costas, que foi a ovelha que estava dentro de casa, e mais dia ou menos dia ele deu um tombo na pastora Jussara. A ovelha, irmãos, olha que interessante, ela foi descer com a ovelha e é liso, e a ovelha correu, escapou a corda, e ela foi para buscar a ovelha, e ela desceu o morro lá e se machucou o braço. E é interessante que o pastor vai atrás da ovelha, tem que ir atrás da ovelha, e o pastor estava doente. O pastor estava doente e a pastora foi levar a ovelha, se machucou. Mas o pastor ele vai atrás da sua ovelha, ele traz a ovelha, né? Mesmo que a ovelha chute ele, essa ovelha, talvez ao sair, né? Se você já brincou com uma ovelha, chegou perto dela, se você chegar na altura dela, ela vai abaixar a cabeça para te dar uma cabeçada. Nós fizemos esse teste, né? Lá, quando as crianças chegam perto dela, ela não foge, mas quando nós chegamos, ela foge. Quando chegam os bichinhos que são menores que ela dá uma cabeçada e joga para longe. Talvez essa ovelha foi a ovelha que quando saiu da igreja deu uma cabeçada no pastor, bateu no pastor e se foi. E aí quando ela voltou, todo mundo sabe que deu a cabeçada. Quando ela voltou, o pastor recebe com amor, com alegria.
e traz e coloca ela no lugar onde ela não devia ter saído. E daqui a pouco nós vamos orar nessa noite, você vai receber a tua bênção. E você está aqui, ó, vindo 3 anos aqui dentro da igreja, e você não falta um culto, você nunca deu uma cabeçada no pastor, nem um chute, nunca, pastor, eu dei um chute, nem uma cabeçada, e eu venho todo culto, e se fala para limpar a igreja, eu estou aqui, lavar as cadeiras, que parece que se multiplicam, né, irmãos? Essas cadeiras aqui, você começa a lavar, em vez de ter 200 cadeiras, tem 1.500, porque nunca mais acaba essa tristeza de cadeira. E eu estou aqui, todo culto, nunca fiz nem cara feia para o pastor. E agora chega essa ovelha, que de ovelha não tem nada. Uma semana, ele veio na igreja e Deus já começou a fazer tudo isso na vida dele. E o que é pior, sabe o que o pastor fez? O pastor colocou ele para ministrar. E eu estou aqui há 3 anos e o pastor não faz isso comigo. Vou falar com o pastor. O senhor não tem noção do que o senhor está fazendo. Eu sou tão bom. Esses eram os fariseus. Eles se relacionavam com Deus por aquilo que eles faziam. Mas a ovelha que estava lá fora perdida, quando o pastor encontrou, ela sabia que somente o pastor podia tirar da onde ela estava, do lugar onde ela estava machucada, ferida. Somente o pastor podia trazer a cura. E quando essa ovelha viu o pastor, talvez ela nem pensava que o pastor ia, mas o pastor chegou. E aí naquele momento ela viu que a sua vida podia ser mudada. E não por o quanto ela era boa, mas porque ela era a ovelha que se perdeu. O que os fariseus não entendiam é que quando você nasceu de Deus, você recebeu a identidade de Cristo, você se tornou filho. Não importa o quanto você fuja de Deus, o quanto você vá para longe de Deus, você é filho de Deus. E quando você resolver voltar, Ele vai ao teu encontro. E os fariseus ficaram doidos vendo Jesus fazer isso. E Jesus disse: vocês são a dracma perdida, vocês precisam de luz. Luz, a palavra de Deus para mostrar. Eles se achavam tão bons e se relacionavam com Deus por aquilo que é certo e errado, pela lei, por aquilo que eu faço e Deus tem que fazer. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua e fechou. Né, que nem diz, né? Faz a tua parte que a minha te darei. Né, que eu não sei onde que está escrito isso, mas está. E aí, irmãos, esses fariseus se relacionavam assim com Deus. E aí Deus está dizendo assim, ó, tanto a ovelha que se perdeu, quanto vocês que estão dentro de casa, perdidos, vocês não estão se relacionando da forma correta. E eu vou propor uma parábola para vocês. E aí ele vai contar a parábola do filho, 11. Irmãos, e antes de eu entrar na palavra aqui, de eu ler, eu preciso deixar claro isso, que às vezes tem pessoas que pensam. Eu ministro, a pessoa diz: pastor, quer dizer que agora pode pecar à vontade, está tudo certo, tudo pago. Não, se você entendeu isso, você entendeu errado. Porque quem se relaciona com o Deus de amor e pela graça, ele não quer viver uma vida de pecado, porque a vida de pecado vai levar a problemas para você. Eu falei aqui numa aula, irmãos, preste atenção, eu tenho coisas que eu falo na aula que eu não falo na igreja, sim ou não, irmãos? Porque se eu falar, metade de vocês não voltam no culto. Eu falei aqui na aula, e isso aqui já agora dá para nós falar aqui na aula, aqui na escola, na igreja, que assim, ó, para Deus, o teu pecado não é problema. Para Deus, os pecados que você comete não é problema para Deus. Por quê? Porque há um sangue que justifica você de todo pecado. Vou pedir para os irmãos da escola. Para quem é o problema do pecado? Para quem que é o problema do pecado? Para Deus não tem. Você pode pecar ou não pecar, para Deus você continua sendo a mesma coisa, filho amado. Mas o problema do pecado é para mim e para você. O pecado nos leva a viver uma vida de derrota. E Deus como Pai não quer isso. Vamos lá? 11.
Lucas 15, capítulo 11, isso. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles todos os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos parar a leitura aqui, já voltamos. Pastor, para quem que é o problema do pecado? Para nós mesmos. Olha o que acontece. O pecado, ele nos embaraça e faz nós pensarmos que Deus está com problema conosco. E esse jovem, ele vai pedir aquilo que o seu pai tinha para entregar para eles quando morresse. Mas ele pediu para o pai em vida. E aí, uma vida de pecado, por que Deus não quer que nós venhamos viver uma vida de pecado? Porque uma vida de pecado vai fazer com que nós venhamos viver o que o versículo 14 vai dizer. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido. Olha que interessante, tinha se perdido, ele se perdeu, mas foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo. Olha o jeito que fala ainda, né? Eis que te sirvo. Oh, Jesus. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, a esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. E aí Jesus vai contar essa parábola, e ele vai dizer que o filho mais novo, ao pedir aquilo que o seu pai tinha, para querer viver uma vida de pecados, ele foi viver longe do seu pai. Porque é interessante que quando nós queremos fazer algo errado, nós nunca vamos fazer perto do nosso pai. E muitas pessoas estão assim, ela prefere ficar fora da igreja, porque aí o seu pai não vai enxergar. E aí uma vida assim vai levar a gastar tudo. E é interessante que esse jovem começa agora a padecer necessidade, e ele vai pedir emprego. E quando ele vai pedir emprego, é interessante que ele vai agora apacentar porcos. Olha uma vida de pecado aonde termina. Termina num lugar horrível, que você diz, não, eu nunca vou estar naquele lugar. Olha o jeito que aquela pessoa se comporta, olha a forma daquela pessoa, olha a vida daquela pessoa. Uma vida de pecado faz nós irmos para o lugar que essas pessoas estão e se acostumar. Quem aqui conhece alguém que cuida de porcos? Que tem um chiqueiro? Que só mexe com porcos?
Você chega lá, tem um monte de porco. Você fala, meu, que fedor. Não é verdade? Que cheiro mais ruim quando você chega lá. E a pessoa, não, isso é normal, nem sinto mais nada. Porque ela está tão acostumada a lidar com porcos, que ela não sente mais aquele cheiro, aquela náusea, aquela vontade de jogar para fora, de sentir aquele cheiro ruim. Ela se acostumou com o cheiro. Uma vida de pecado só é problema para quem está vivendo, não é para Deus. Por isso que Deus não quer os seus filhos vivendo como porcos e desejando comer aquilo que os porcos comem. A graça de Deus nos faz viver o amor de Deus e não viver uma vida como esse filho mais novo estava vivendo. E é interessante que ele vai pensar na sua necessidade e ele vai dizer, eu vou para a casa do meu pai, porque o meu pai, ele tem lá os seus trabalhadores, e os seus trabalhadores ganham salário. Esse jovem, ele não está preocupado em voltar e reatar o relacionamento com o seu pai, ele só quer resolver o problema que ele está passando. E quando ele pensa naquilo que ele vai dizer para o pai, ele já chega dizendo assim, ó, eu vou dizer para o meu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, olha que interessante. Esse jovem, ele não estava preocupado no pai que ele deixou na casa, sabendo que o seu filho estava perdido. Ele não estava preocupado em voltar e ter um pai de volta, ele só estava preocupado em voltar e ter dinheiro para poder comprar a sua comida e viver dignamente. Irmãos, olha o que Jesus está falando nessa parábola, que esse jovem a qual muitas vezes pode ser nós, ele não está preocupado em voltar para Deus porque Deus o ama e ele ama o pai. Ele está preocupado em voltar porque ele sabe que os funcionários do seu pai são bem tratados. E quando ele está voltando e ele encontra, o seu pai está ao encontro, e o filho começa a dizer para o pai aquilo que ele tinha pensado, o pai, nós vamos ver que o pai vai se lançar ao pescoço do seu filho e vai começar a beijar. Muitos de nós faríamos talvez ao contrário. Irmãos, essa parábola, acho que o ponto central delas não é os filhos, é o pai. Porque o pai não chega e diz, você viu o teu estado? Você saiu aqui com muito dinheiro, agora você voltou que nem um porco, você está fedendo porco. Você nem tem chinelo, olha esses pés encardidos. Olha a sujeira que você está. Olha como que você está. Você saiu daqui com roupas boas, você nem roupa tem, você está com trapo, mas o pai não está nem aí. Irmãos, o problema do pecado é só para nós, não é para Deus. Ele está mostrando aqui nessa parábola que o filho volta sujo do pecado, foi lá no lamaçal do pecado, deitou, rolou, se virou, comeu lama, voltou com os dentes sujos de lama, e quando chega para o pai diz, para aí, toma banho primeiro, não vai encostar no pai não, o pai está aqui com roupa limpa, não, fica aí, espera, dá um banho aqui nele, lava de vape, escova os dentes, penteia o cabelo e depois me abraça. Pecado não é problema para Deus, é para nós. Quem estava fedendo, quem estava sujo, sem roupa, era o filho. Mas quando o filho se aproxima do pai, o pai não quer nem saber como ele está. Ele vai e pega o filho e começa a beijar e beijar. E o filho está tentando se explicar, pai, olha, eu não mereço ser teu filho, faze como um dos teus funcionários. O filho não sabia nada de relacionamento. Ele estava na casa do pai, mas não conhecia o amor do pai. E aí, o pai estava falando para ele assim, filho, eu não me relaciono com você por aquilo que você faz, eu me relaciono com você porque você é meu filho amado, eu amo você. E aí, o filho faz todo esse discurso, e qual que é a palavra do pai? Traz depressa a melhor roupa, coloca a minha justiça sobre ele, a melhor roupa é a melhor roupa do pai. Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E aí muitos de nós diríamos assim, não, faz assim, ó, recebe ele, dá qualquer roupa. Dá qualquer roupa.
Imagina, irmã, você tem lá o teu vestido lá que você, de festa, que você conseguiu comprar. Vamos colocar um valor exorbitante aqui, né? Aquele vestido cheio de pedra, né? 5 mil, né, Suzy? Comprou lá da Suzy, pagou 5 mil reais, aquele vestido lindo. E aí, chega aí, esse filho, você fala assim, traz a melhor roupa e coloca. Traz o melhor terno e coloca. Mas ela voltou, pastor, e estava vendendo, talvez para usar droga. Coloca a melhor roupa, porque é meu filho. Ah, mas se vender a roupa e se perder, quando voltar para a casa do pai, tem a roupa para ele. O pai é rico. Ele só não quer que você viva essa vida, porque essa vida é triste para você, mas para o pai, não importa quantas vezes você voltar, ele está de braços abertos, esperando você para voltar. E aí, olha que interessante, ele vai falar para trazer o bezerro cevado, para matar, comer e se alegrar. E olha que interessante aqui, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, ele se perdeu, mas ele foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, ele chega perto de casa e ele escuta música, festa, alegria, né? Como é que é eu esqueci agora o hino. Eu ouço o som da festa vai subir. Eu não sei cantar, irmãos. Sua glória descerá, né? E ele está lá escutando. Ué, festa lá em casa? Eu estou todo dia lá em casa com o pai levanta pela manhã, eu também, é aquele negócio quieto, dá para escutar os grilos, o mato crescer. Quando eu volto está a mesma coisa, e agora eu chego escutando o som da festa, vai subir, sua glória descerá, e aquela casa lá de madeira, está errado isso, não está certo. O normal é escutar a grama crescer. Não pode ter festa. E ele vai lá e chama um dos servos. Ele não quer nem entrar para ver. Eu não quero nem entrar para ver. Viu, o que está acontecendo lá? Pois é, sabe teu irmão? Pois é, teu irmão voltou. Sabe o que teu pai fez? Teu pai colocou a melhor roupa, colocou anel, colocou sandália. Aquilo era uma faca entrando nele. E ele, não, melhor anel não, sandália, não colocou. Quando falou do bezerro cevado, ele diz, não pode, que matou o bezerro cevado. Matou. Eu acho que o outro não gostava dele não, irmãos. Não gostava do outro irmão, que ele contou tudo. E aí, ele vai mandar chamar o pai. E é interessante que esse filho que está na casa, ele não entra para a festa. E muitas vezes é assim. Chegou o filho que estava perdido e começa a viver a festa, e parece que a vida dele é alegria, e por onde ele vai passando, que nem nos desenhos, irmãos, presta atenção assim, ó. Sei que assiste desenho com teu filho, parece que vem vindo as músicas, as notas musicais, e as coisas florescendo, e ele andando, e a festa de atrás dele, e aí você diz, não pode, porque eu estou aqui na igreja, eu faço jejum, eu jejuei 30 dias, eu fiz oração, campanha, eu fiz tudo, olha, e cadê a minha vida sendo transformada? Agora chega esse miserável, que fez tudo errado, em uma semana ele já está vivendo o que eu não vivi em 3 anos, eu não aceito isso, eu não vou nem entrar para a festa. Mas o filho mais novo estava experimentando algo que ele nunca experimentou, o amor de Deus, o se alegrar com o pai. E aí o pai faz o quê? Sai lá fora e fala, filho, o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, vamos entrar para a festa? Não vou entrar para a festa. Vamos fazer festa. Irmão, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu não sei qual dos filhos você se identifica. Ou talvez nenhum dos filhos. Porque você já vive isso que eu vou falar. O que o pai está querendo ensinar é que o servir a Deus deve ser uma alegria. O se relacionar com Deus tem que terminar em festa. Se você vem para o culto e o culto é pesado, você escuta os louvores e fala assim, ó, tomara que acabe logo, acabe a luz dessa igreja, que daí eles param de cantar, e aí a banda desce, e aí vem o pastor André, não para de falar, dá vontade de orar para dar um infarto nele, para ele cair lá e parar de falar,
e eu quero ir para casa, porque eu quero só vir, eu sou religioso, eu venho para o culto, domingo à noite eu volto para casa, porque a segunda-feira vai ser só vitória, e se eu não ver no domingo não dá certo, mas daí quando o pastor André está pregando, é só Deus na causa. Termina logo isso, que eu quero ir para casa, eu quero assistir o jornal, nem sei que jornal que passa, que nós não ligamos a TV lá em casa. E não sou melhor que você, irmão. Você que assiste, glória a Deus pela tua vida. Eu não sou melhor que você. Eu só não assisto porque eu não gosto mesmo. E aí, eu quero assistir as desgraças, avião caindo, pessoal morrendo. E eu quero ver isso. E lá eu fico 3 horas. Mas eu sou religioso. Eu tenho que ir na igreja domingo à noite. E chega aqui, canta logo, aí esses hinos tem que cantar. Prega, ora e vão para casa. Segunda-feira tem escola. Eu vou para aquela escola, porque senão o pastor André fica me encontrando na rua. Irmão, porque não foi na escola? Eu vou lá, mas vou sentar e ficar assim, ó. Vamos para a cela. Chega na cela. Eu vim, mas eu queria estar em casa. Irmão, eu estou só exagerando um pouco. Mas sabe o que Deus quer de mim e de você? Ele quer que vir para a igreja seja uma alegria, porque a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus nunca quis que você servisse a Ele fosse um peso, é para ser alegria, alegria, alegria. Aleluia. O pastor fala no momento da oferta, do dízimo. Não, pastor, agora acabou com a espiritualidade. Jogou um balde de água fria. Tem que falar de dinheiro dentro da igreja. Tem que dar o dízimo. Aí você dá o dízimo porque o pastor disse que se você não der o dízimo, 7 demônios das pragas do inferno do Egito virão sobre a tua vida. O devorador, você não vai prosperar. Aí você diz assim: por fora eu estou dando, mas por dentro estou segurando. Eu até dou, mas aqui dentro eu estou com as 2 mãozinhas agarradinhas porque eu não queria dar. Só que por que você dá? Porque o pastor falou que eu não vou ser abençoado se eu não der. Não vou prosperar se eu não der. Não vou ser abençoado. Deus nunca quis isso. Que você desse por medo do que pode acontecer. Isso não é o Deus que quer se relacionar com você. Pastor, então quer dizer que não precisa dar dízimo nem oferta? Glória a Deus, vou soltar uma caixa de foguete. Não precisa dar com tristeza. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com... Ah, mas então eu vou esperar ter alegria, pastor, no meu coração. O dia que tiver alegria eu dou. Tá certo? É que você não entendeu o que Deus quer. Ó, irmãos, se você olhar para o teu filho, ele vai te ensinar muitas coisas. Hoje eu fui com o meu filho e descemos na lanchonete antes do culto. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu desci com ele, entramos na lanchonete. Falei, me dá um Trident, ele quer de morango. Peguei o Trident, dei para ele, me deu o troco. E eu entreguei o Trident para ele, porque eu não queria. Eu entreguei para ele. Eu peguei e entreguei fechado. Sabe o que ele fez? Ele fez uma coisa que Deus falou, usa na mensagem hoje à noite. Ele pegou o Trident e abriu. E pegou o primeiro e me entregou. E aí eu ia dizer, não, o pai não quer. Aí Deus falou, pega. Aí eu peguei. Aí eu fiz a pergunta, filho, por que você deu o primeiro Trident para o pai? Porque foi o pai que comprou para mim. Pá! Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nesse momento? Sabe por que, pastor, que eu dou oferta? Sabe por que eu dou dízimo? Porque eu entendi que não é porque eu sou bom. Ah, eu sou bom, eu trabalho aqui, ó, e eu fiz crescer essa empresa. Você é bom, você fez crescer, então segura o dinheiro, não dê dízimo. Agora, se você entende que tem 10, 50 pessoas melhor que você, que poderia ganhar muito mais, mas Deus usou a sua graça sobre a tua vida e deu inteligência, colocou na tua mente aquilo que você tinha que fazer, te deu o dinheiro, entregou na sua mão, agora você só vai reconhecer que foi Ele quem deu. Pastor, tem dízimo na graça? Tem, porque todas as vezes que você visita o altar, você está dizendo, não pode, que eu ganhei tudo isso nesse mês, com a minha força, só pode ter sido Deus, e eu vou honrar Deus. Deus nunca quis que para você servir a Deus fosse um peso. Vamos para a célula.
vamos agora. Não, é 8 horas da noite, calma, não é agora. Eu achei que era agora. Vamos para a igreja orar, agora? Não, é terça-feira, o dia da oração. Vamos para a escola, tem escola agora, pastor. Não, irmão, não é agora, é segunda-feira, às 20 horas, calma teu coração. Não, pastor, é que eu quero estar envolvido com as coisas do meu pai, porque eu sei que aonde o meu pai está tem festa, tem festa. Irmão, se vir para o culto é um peso, não vem. Agora eu vou apanhar do pastor Isaac. Brincadeira. Venha para o culto para você festejar a Deus. Venha para o culto porque você vai encontrar os teus irmãos, e junto com os teus irmãos vai ter festa. Vai ter festa. E eu quero chamar o louvor e eu vou terminar a palavra. E sabe como termina essa parábola? Sabe como é que terminou essa parábola? Eu vou terminar a ministração. Aguenta aí. Sabe como que termina? É só para eles irem se aquecendo ali, né? Fazendo assim. Sabe como termina essa parábola? Termina com o pai falando com o filho: vamos entrar, filho. E o filho não queria entrar. Como que essa parábola começou? Os pecadores, aqueles que sabiam que não mereciam, que eram os piores, chegavam até Jesus. Mas eles chegavam até Jesus e não permaneciam da mesma forma que eles eram. Eles chegavam até Jesus e eram transformados. E aí a parábola termina sem dizer que se o filho mais velho entrou para dentro da casa. É que Jesus estava dizendo assim, ó, presta atenção, irmãos, não perca o final da mensagem. Olha o que ele estava dizendo. Olha o que ele estava dizendo. Escribas e fariseus, vocês vão se alegrar com o Filho de Deus ou vocês vão ficar aí murmurando? Vocês vão ficar falando daqueles que estão perdidos, mas que estão se relacionando com Deus? Ou vocês vão entrar para a festa? O que Jesus estava dizendo é: o amor de Deus é tão grande, você só vai ter mudança na sua vida quando você conhecer esse amor. Pastor, eu não tenho alegria. Para mim é um peso estar aqui. Nessa noite o Senhor vai revelar o seu amor sobre a sua vida, e você vai ter alegria e prazer em estar na presença do Senhor. Não vai ser difícil, não vai ser pesaroso, mas vai ser muito bom estar com Deus, porque você entendeu que não é por o quanto você acerta que Deus te ama, mas é por o quanto você está disposto a se relacionar com Ele. Talvez você venha nessa noite, eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Talvez você venha nessa noite e você precisa de uma resposta para a sua vida. Eu quero convidar você para ficar de pé. Você precisa de uma resposta para a sua vida. Você precisa que Deus faça algo para você. Presta atenção, irmãos. Mas você não tem vivido tudo aquilo que Deus quer. Mas eu quero dizer para você que Deus não se relaciona dessa forma. Que nessa noite, quando você entender que Ele quer só que você desfrute do amor dEle, Ele quer que você se jogue nos braços dEle, Ele vai começar a mudar a sua vida, mudar a sua história, transformar tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que estava ruim na sua vida em festa.